E você já ouviu falar de uma doença chamada escoliose? É uma curva na coluna que acomete algumas pessoas, em especial as crianças, quando estão se desenvolvendo. A Tiara Castilho conversou com um especialista. Vamos ver agora? Pessoas que desenvolvem uma espécie de curva na coluna são as principais diagnosticadas com escoliose. Segundo os especialistas, geralmente essa curva se forma em formato de C ou S. E quando o problema não é tratado, vai se agravando ao longo do tempo. E estudos apontam que cerca de 3% dos brasileiros com idade até 18 anos tem escoliose de graus diferentes e tipos também. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico ortopedista, Dr. Murilo Dayer, vai explicar tudo para a gente sobre essa doença. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Pai Eterno. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. Doutor, explica então para a gente o que na prática significa a escoliose. Então, a coluna vertebral, quando a gente vê ela de frente, ela é reta. De lado, ela tem curvas que são normais, que são fisiológicas, que a gente fala. A escoliose é um desvio dessa coluna, uma deformidade dessa coluna. Então, quando a gente vê ela de frente, ao invés dela estar retinha, ela tem curvas, que são curvas patológicas, são doenças da coluna. Então, isso é escoliose. A gente tem vários tipos de escoliose. A mais comum é a escoliose da criança e do adolescente, que é a escoliose idiopática da criança e do adolescente, que provavelmente essa aí é a que é mais comum, que as pessoas mais falam. Tem tratamento, tem cura? Sim, tem tratamento. Então, a escoliose, a gente vai falar agora da idiopática do adolescente, cada uma tem as suas particularidades, ela tem tratamento, esse tratamento depende de uma série de fatores, dentre eles, principalmente, a idade do paciente, ou seja, se o paciente está ainda em fase de crescimento ou não, e o grau dessa curva. Então a gente consegue mensurar, a gente consegue medir o quanto essa curva ela é mais ou menos angulada, e esse grau também ajuda a gente a definir o tratamento. De maneira geral, a gente trata as escolioses só com observação, então os casos mais leves, a gente apenas observa, acompanha de perto essas crianças, e aí acompanha mais próximo, dependendo se está ainda crescendo ou não. Nos casos um pouco mais severos, nos casos moderados, a gente pode fazer o uso do colete, que é uma maneira de tratamento que hoje se mostrou bastante eficiente para evitar a progressão da curva. Então, nos casos moderados, a gente faz o uso do colete e também de terapias, que a gente chama de exercícios específicos para escoliose, que é como se fosse uma fisioterapia mais específica para a escoliose, e nos casos mais severos a doença é de tratamento cirúrgico, onde a gente faz a correção dessa curva através de uma cirurgia. Em linhas gerais, essas são as opções de tratamento. Pessoas adultos também podem ter esse problema? Você pode ter escoliose no adulto, e aí você pode ter tanto uma escoliose da criança, do adolescente, uma escoliose idiopática que não foi tratada e que venha a ser tratada na fase adulta, ou porque era para ter sido operada ou tratada na infância, ou porque progrediu na fase adulta. Então a gente sabe que algumas escolioses, dependendo se tiver um valor angular, um grau maior, podem progredir na fase adulta, ou então escolioses que a gente chama de escolioses degenerativas, que vão acontecer porque o disco da coluna ele vai desgastando, e quando ele desgasta de forma assimétrica, você vai perdendo essa altura, ele pode levar a uma deformidade também. E aí é uma escoliose que ela tem uma outra característica do que a escoliose do adolescente. Então, uma escoliose a gente chama de degenerativa. Então, a população adulta também está susceptível. Quais os principais sintomas que os pais devem observar para levar o filho ou a filha a um ortopedista? Muitas vezes o sintoma é a própria deformidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É a própria visualização da assimetria. Então, você percebe um ombro mais alto do que outro, você olhando o adolescente de costas, muitas vezes uma escápula, que é esse osso aqui, mais alto, uma assimetria da cintura. E uma coisa que se pode fazer é um teste que a gente faz uma flexão anterior. Então a gente pede para a criança dobrar o tronco para frente e ver a criança de costa.
e aí você vai ver se tem alguma assimetria. Isso é a maneira mais fácil de você perceber as assimetrias do dorso da criança. Pode também cursar com dor, mas a dor, como ela é muito frequente na população que tem escoliose e na população que não tem escoliose, ela não é um sintoma tão importante. Então, talvez o sintoma mais importante seja a observação do dorso da criança, do tronco da criança e ver a presença de alguma assimetria. É interessante dizer que muitas vezes o pai, a mãe ou a pessoa que está mais próxima da criança termina não percebendo essas deformidades, porque a evolução muitas vezes é meio lenta. E como você vai progredindo devagarzinho, um dia após outro, a gente que está próximo não percebe. Enquanto chega uma pessoa de longe e vê a criança de biquíni ou de roupa íntima, e aí muitas vezes percebe. Por quê? Porque a pessoa que não está acostumada a ver todo dia, ela percebe as mudanças de forma mais fácil. É igual a gente, não percebe que os nossos filhos crescem e quando a gente vê o filho dos outros, a gente fala, nossa, como cresceu rápido. Porque essas mudanças diárias, elas são mais difíceis de perceber. Uma coisa importante é tentar avaliar essas crianças e adolescentes e ter cuidado principalmente nas meninas, porque a escoliose ela é muito mais frequente nas meninas do que nos meninos. Então é claro que pode acometer também os meninos, mas as meninas é muito mais susceptível a esse tipo de deformidade do que os meninos. Dr. Murilli, tem como prevenir essa doença? A escoliose e também é um ponto importante, porque muitas vezes se pensa que foi alguma coisa que se fez que causou a escoliose, ou porque usou a mochila de um lado só, ou porque ficou deitado no sofá de forma inadequada, ou o uso do celular, que hoje o pessoal condena muito. Mas a escoliose não tem nenhuma relação com esses fatores ambientais. Tudo isso é mito, não existe relação com isso. Eu até brinco com os pacientes que se fosse assim, era só colocar a mochila do outro lado que resolvia. Mas não tem relação com isso. A escoliose é uma doença que ela tem uma etiopatogenia, que é uma origem genética. A gente não sabe exatamente qual é o gene, se imagina que são vários genes, mas é uma origem genética. Então, você não tem muito como preveni-la, tá? E ela é mais comum em famílias onde se tem histórico de escoliose. Então, quando a gente pega pacientes que têm o irmão com escoliose, ele tem mais chance do que quem não tem, tá? Mas o que a gente tem que fazer é o diagnóstico precoce. Hoje, prevenir a doença a gente talvez não consiga, mas tratar no momento adequado, principalmente com o uso do colete, a gente consegue evitar a cirurgia e consegue manter uma vida normal para essa criança, para esse adolescente. Muitas vezes. Ou seja, então, prevenir a doença talvez a gente ainda não consiga. Mas fazer o diagnóstico na maneira adequada, no momento adequado, pode ajudar a gente a tratar ele e evitar uma cirurgia, que seria uma coisa mais traumática para essa criança, para esse adolescente, para essa família.